Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós. Na meditação de hoje, justiça ou vingança? Qual devemos procurar? Antes de começar, gostaria de pedir que quem estiver ouvindo esta mensagem em áudio pelo WhatsApp, ouça até o fim e compartilhe. Quem estiver assistindo essa mensagem em vídeo pelo Facebook, ouça até o fim, curta e compartilhe. E quem estiver assistindo essa mensagem em vídeo pelo YouTube, ouça até o fim, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Ajude a transformar todas essas ferramentas num grande trabalho missionário, mas só será possível com a cooperação de todos vocês. E com a bênção de Deus, evidentemente. Queridos irmãos, nós devemos procurar se vingar das pessoas ou fazer justiça? A resposta é: a vingança, muito fácil, é um prato que come frio. Nós não temos que se vingar de ninguém, porque ao se vingar, nós podemos estar cometendo o mesmo crime da pessoa ou até outro pior. Que nem, por exemplo, os caras que pegam e estupram um estuprador. Eles estão cometendo um crime pior do que aquele estuprador. Primeiro, aquele estuprador estuprou porque ele pode ter um problema de saúde. Por exemplo, ele pode ter ele pode ter sido abusado quando criança e desenvolveu uma tendência a isso. E por isso ele pratica o ato. Então, ele precisava de um tratamento psicológico. Ou por ele ter uma atração que ele muito forte por uma mulher, uma criança que ele não consegue se segurar e quer possuir a mulher de qualquer jeito e acaba abusando. Mas isso não quer dizer que ele é um monstro. Muitas vezes ele precisa de tratamento, né? E ele que seja julgado por Deus, ou mesmo pelos homens, seja preso, mas ele não pode ser estuprado porque ele foi estuprado. Se você faz isso, você tem que ir uma coisa, você está se igualando a ele, você está cometendo o mesmo crime que ele, ainda um pouco mais grave. Porque você está fazendo isso sem problema algum, você está fazendo isso de propósito, para prejudicar uma pessoa. Então, você está cometendo um pecado grave. E está, no mínimo, se igualando a ele. Né? O que você está repudiando nele, está fazendo igual. Entendeu? Então, ele é um ser humano igual a mulher que ele estuprou, igual a criança que ele estuprou, igual o menino que ele estuprou, não interessa quem foi que ele estuprou. Ele é igual. Então, para Deus ele não faz diferença. Então você está cometendo o mesmo erro, tá? Então, o cara matou, você vai lá e mata? Não, não é assim. Ah, mas a Bíblia fala que é assim, né? Que os caras que matavam lá em Israel tinham que ser mortos. Se matasse sem querer, eles tinham que correr lá para o esconderijo, lá para onde eles estavam protegidos de serem mortos pelos parentes daquele que ele matou. Sim, mas acontece que lá tinha uma diferença. Eles não tinham cadeias, não tinham onde pôr os presos. Né? Não tinha como fazer nada, porque eles tinham acabado de sair do Egito, eles estavam andando pelo deserto, eram andarilhos, né? Então, não adianta achar que eles iam... é, eles não tinham como prender esse pessoal, então a única coisa que podia fazer era matar, né? Mas quando Jesus encarna, ele faz o quê? Ele apedreja a adúltera lá? Não. Então ele mostra ali que ele mudou a lei, né? Nesse caso. Porque aquela lei era uma lei civil, não era uma lei religiosa. Então nós temos que diferenciar lei civil ou civil de leis religiosas. São diferentes. Então Deus, como ele era o rei dos israelitas, ele estimulou as leis civis que os israelitas deveriam seguir. Leis a qual nós não temos que seguir. Tá certo? Agora, ele estimulou também as leis religiosas a quais deveriam seguir, que essas nós também deveríamos seguir. E no caso dessa matança, era uma lei civil. Mas quando Jesus veio, lá no caso da adúltera, ele falou o quê? Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Tá certo? E isso nos faz parar para pensar. Eles iam atirar a primeira pedra para cometer vingança contra a mulher porque ela adulterou ou justiça? Talvez o marido era vingança. Por quê? Porque ela falava que isso era limpar a honra. Então, ele tava mistura de vingança com justiça.
Para outros, estavam fazendo justiça porque ela traiu o marido. Então, o adulto tem que ser apedrejado. E Jesus falou o quê? Aquele que nunca pecou, que atira a primeira pedra. Entendeu? E aí, ele fez o quê? Todo mundo foi embora, porque ninguém era puro o suficiente. Ninguém era puro lá para tacar pedra na mulher. Então todos, para que Jesus fez isso? Para demonstrar que todos eram pecadores, que não existia ninguém ali que tinha o direito de condenar. Porque todos ali estavam em pecado, todos ali estavam errando. Ele ensinou isso ali, uma simples frase. Né? Então, queridos irmãos, Jesus ensina que não deveria, que ele teria a chance de se retratar. Então, nós devemos fazer justiça. Então quer dizer que eu vou lá e faço justiça. O cara foi e matou um parente meu. Eu vou lá e mato o cara. Eu fiz justiça? Não, eu me vinguei. Nós, seres humanos, podemos fazer justiça? A resposta é sim e não. Nós podemos fazer uma justiça, por exemplo, eu sei que é aquele cara que fez, eu vou lá e denuncio ele e entrego ele para a polícia. Então eu fiz uma justiça. Eu fui lá e entreguei o cara para a polícia, porque ele era um cara errado, então eu fiz justiça. Até aí, nenhum problema, esse tipo de justiça. Agora, eu fazer ela com as minhas próprias mãos, lá e matar o cara, ou estuprar o cara, fazer qualquer coisa com o cara porque ele fez tal coisa, isso já descaracteriza muitas vezes de justiça para vingança ou justiça com as próprias mãos. E isso Deus não aprova. Por quê? Porque nós somos seres impuros e injustos, então nós não temos o direito de julgar. A pessoa para julgar tem que ser pura, tem que ser uma pessoa pura, uma pessoa que não tem pecados. E todos nós já pecamos, então nós não temos o direito de julgar a ninguém. Quem vai julgar é Cristo. Ele é o único que tinha direito de julgar, e ele, o Pai e o Espírito Santo. E você vê que ele estava lá. Ele julgou a adúltera? Não. Ele não apedrejou. Ele era o único que poderia apedrejar ela e ele não fez. Por quê? Porque ele quis demonstrar que se ele apedrejasse aquela mulher, ela ia ficar perdida, ia ser queimada no lago de fogo com enxofre e depois ia ter a morte eterna. E Jesus não quer isso para nenhum filho. Entendeu? Para nenhum filho. Ele vê a todos nós como seus filhos. E ele não quer que nenhum humano seja perdido. Então, enquanto estiver vivo, enquanto a pessoa não rejeitou o Espírito Santo, há esperança. Por isso Jesus Cristo não apedrejou aquela mulher. Deu a oportunidade dela de se transformar, de se arrepender. A mesma oportunidade que ele deu a Judas e a Pedro. Pedro se arrependeu, Judas não. Tá certo? E por que que Judas não se arrependeu? Porque o remorso dele foi tão grande que ele não conseguiu se arrepender, ele não conseguiu se perdoar. Ele não se matou porque ele porque ele traiu o Filho de Deus. Ele se matou porque ele não suportou a culpa que ele estava sentindo. Ele não conseguiu se perdoar pelo erro que ele cometeu, pelo pecado que ele cometeu. Né? Então a pessoa precisa se perdoar. Né? Mas é assim, queridos irmãos. Então nós precisamos compreender que Deus, ele não quer que nós nos vinguemos. Deixa a vingança e a justiça para Deus. E não se esqueça, tudo que o cara fez de errado, aquele cara cometeu um estupro, fique tranquilo, ele vai pagar por isso. Ele vai pagar, em algum momento ele vai pagar. Se ele não se arrepender do que fez, ele vai queimar no lago de fogo e enxofre e depois ainda vai para a morte eterna. Se ele se arrepender, ele vai sofrer nessa vida a penitência pelo seu pecado. Saúde, olha. Cachorro aqui que tá espirrando. E, voltando ao assunto, ele vai pagar pelo que ele fez aqui. Então, não sou eu nem você que temos que nos manchar por ele. Ao você se vingar, você estuprá-lo, matá-lo, você está se manchando, se sujando, pecando também e correndo o risco de você perder a sua vida eterna e ir para o lago de fogo e enxofre, né? Por um cara que cometeu um erro como esse, entendeu? Você acha que compensa isso? Então, antes de você tomar uma atitude, lembre
que Deus, ele ama esse estuprador, ele ama o ladrão, ele ama o assassino, ele ama o pedófilo, ele ama o traficante, ele ama todos nós, independentemente da vida que nós estamos levando. E a grande vontade de Deus é que todos nós fôssemos salvos, embora ele sabe que a quantidade de perdidos são a quantidade de grãos de areia da praia, né? Mas enquanto a vida, a esperança, enquanto cada um que ele consegue passar para o lado dele, consegue converter para o lado dele, é festa, que ele faz uma festa no céu para comemorar, porque é isso que ele quer, né? Então, queridos irmãos, não se vingue nesse jogo e nem façam justiça. A vingança e a justiça pertencem a Deus, ele vai fazer justiça. E no mundo a justiça é feita pela lei, nós temos leis civis para fazer justiça. Ah, mas o país é injusto. Não importa. Pode ser injusta a lei civil, mas a lei religiosa não é, tá? Então ele vai pagar de todo jeito. Se você é entregado para a polícia, ele vai ser preso, ele vai cumprir a sua pena, depois ele ainda vai acertar contas com Deus. E eu acho que isso já é muito mais forte do que qualquer coisa que eu faça com ele. Porque ele vai pagar muito caro pelo que ele faz, né? Porque um abuso acaba provocando sérias consequências numa pessoa, pode provocar uma lesão, uma lesão na região do abuso, ou pode provocar sequelas mentais, muitas vezes irreversíveis, outras vezes com muita dificuldade para reverter, né? Eu já vi falar de pessoas que foram estupradas e que têm total descontrole da vida, sofre de depressão, um monte de situação. Então, queridos irmãos, Deus está vendo tudo. E tudo a pessoa vai pagar. Ou você acha que uma pessoa vai chegar, vai dar 10, 15, 20 facadas em outra pessoa e Deus não vai punir essa pessoa? Claro que vai, ele é pai. Um pai, você que tem filhos, você tem filho, você aceitaria que teu filho fosse e desse 10 facadas na barriga de alguém? Você não iria é, é, disciplinar o teu filho se ele fizesse isso? Não ia dar uma surra no mínimo? E é exatamente isso que Deus faz, ele disciplina. Só que não é com surra, porque Deus não dá surra. Ele disciplina é com dor, é com, é com a pessoa passando necessidade, é a pessoa se afundando na vida, é com doença. Ele disciplina de várias maneiras. E cabe a nós pegarmos, entender essa maneira e nos arrependermos para que a gente possa superar os problemas. Então Deus se vinga, ele não inventa de outra, na verdade ele não se vinga, ele disciplina, tá? Ele disciplina. Então é o que ele vai fazer, ele vai disciplinar aqueles que cometerem erros. Não precisa que eu ou você fazemos com as nossas mãos, Deus já vai fazer. E mesmo que a lei do humano falha, a de Deus não falha nunca. Tá bom? Então, muito obrigado, queridos irmãos. Espero que vocês possam ter compreendido que nós não devemos nem fazer justiça com as próprias mãos e nem se vingar. A única justiça que a gente pode fazer é se a gente souber algo de errado e podemos denunciar. Por exemplo, se eu sei algo de alguma criança que está passando maus tratos, alguma coisa, minha obrigação é fazer o quê? É denunciar para a justiça. Se eu sei de algum animal que está tendo maus tratos, a minha obrigação é denunciar para a justiça. Se eu sei que está havendo caça ou desmatamento em algum lugar, a minha obrigação é denunciar para a justiça. Se eu estou vendo que estão jogando lixo em área manancial, a minha obrigação é denunciar para a justiça ambiental. Tá certo? Se eu estou vendo que uma mulher está sofrendo maus tratos e agressão do marido, minha obrigação é denunciar para a justiça. Então, essa é a justiça que eu posso estar fazendo, entendeu? É a denúncia. Nosso país, infelizmente, é um país que somente vai preso e paga por alguma coisa os bandidos chinfrinhos aí, esses chamados de trombadinha, né? Esses bandidinhos pé de chinelo aí, essa strategiazinha de roubar um celularzinho aqui, outra coisa ali. Agora, os caras que roubam milhões aí, esses não são presos, né? Esses aí é, roubam e ficam soltos, ainda voltam para a política e continuam roubando, né? Então esses aí, esses grandes empresários, isso aí não paga nada, isso aí não dá em nada. Agora quem realmente é preso são aqueles coitadinhos que não tem onde cair morto. Esses ficam presos lá mofando, né? Então é assim. E então, queridos irmãos, não façam justiça com as próprias mãos, tá bom? E nem tampouco se vingue.
Tá certo? Então, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, na Trindade, dos Pais, dos Filhos e dos Espíritos, que assim seja. Eu agradeço e glorifico, amém. A paz do Senhor a todos, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Até mais. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, tá bom? Falou!